Já cheguei na cozinha, tô ligando o fogão aqui para ir aquecendo devagarinho as minhas panelas. Minhas panelas Tupperware, tô com a caçarola e a frigideira aqui, só na ostentação da nossa cozinha, né? Mas hoje a gente vai falar sobre uma preocupação aí que toda dona de casa tem, que todas as pessoas que exageram nas festas, no churrasco de domingo e etc., principalmente naquele dia que a gente mais erra, quando vem mais gente nos visitar. E aí, quando a gente vê, sobrou um monte de churrasco. E o que eu vou fazer com aquilo que ninguém aguenta mais comer? O carreteiro ou aquele soborô de ontem, de qualquer jeito e etc. Fica muito bem disfarçado com essa receita que chama ragu de sobras de churrasco. O ragu é uma comida típica italiana, mas na verdade o ragu nasceu na França. O ragu quer dizer carne muito bem cozida. Ele vem dessa origem e ele é preparado ao redor do mundo com as mais diversas carnes. Na Alemanha fazem muito com linguiça, em outros países fazem ele com carne de porco. Ele é muito conhecido em vários lugares. E ele tem um processozinho que é complicado de fazer, porque primeiro a gente precisa selar ou cozinhar aquela carne, aliás, selar ou assar aquela carne que a gente vai trabalhar e depois a gente cozinha ela por até 2 horas se for na caçarola ou 30 minutos se for na pressão. Então eu vou ensinar aqui para vocês os dois jeitos. Eu aprendi a fazer o ragu com o Guilherme. Eu não sou muito de carne de panela. Agora o ragu fica uma carne de panela diferente. E feita com o churrasco, a gente consegue aproveitar as sobras. Então, lá em casa, que foi um sonho que eu realizei em 2021, fazer uma casa num terreno que eu tinha lá no Rio. Terminou 2021, a casa não terminou muito bem ainda, mas tá indo, tá andando. Já deu para mim receber as pessoas lá, agora no dia 1º de janeiro. Só que cada um foi levando um pedaço de carne. A minha mãe, italiana, já levou mais uma montanha de carne para o churrasco. E aí sobrou um monte de carne de churrasco. Contas erradas. Eu tinha lá 3 travessas Cleanline. Aliás, 2 travessas Cleanline e uma da Alegra quadrada cheinha de carne de churrasco. No outro dia fiquei eu e a minha irmã lá, meu cunhado, e nós inventamos, eu me lembrei do tal do ragu, porque ninguém queria comer carreteiro também. Como que a gente faz o ragu? Então a gente pega a carne que sobrou do churrasco e vai retirando, vai cortando ela direitinho, tá? Vai retirando dela as gorduras que ficam demais, né? Que a gente não consegue utilizar. De pegar uma faquinha aqui, tá? E vai cortando, vai fatiando ela em pedaços grandes, ó. Tira aquelas gordurinhas maiores, mas como o tempo de cozimento é grande, vocês vão fazer uma receita que vai tirar, então isso aqui ajuda a dar sabor também, se for pouquinha, só que senão ela é ruim de triturar. Então vocês vão cortando os pedaços de carne em pedaços que depois caibam no Turbo Chef ou que vocês forem usar para desfiar e vai colocando dentro da panela, vai colocando os pedaços de carne, retirando a gordura e os ossos, tá? Vai colocando lá. Então, vou dar uma picada aqui, porque depois coloco no Turbo Chef. Quem tem maiores vai poder colocar nos turbos maiores ou no Quick Chef também. Não coloca muito nervinho, porque depois fica ruim de vocês fazerem. Vão colocando tudo dentro da panela. Na verdade, eu gosto de usar uma medida. Ó. Eu já tenho aqui, que eu deixei cortada e picada, um Quick Shake de carne de churrasco em pedaços que eu fui picotando ele aqui. Do jeito que dava, para tirar melhor a gordura e etc. Ó, eu usei aqui costela, eu usei um pedaço de filé que sobrou e eu usei também carne de porco que sobrou. Dá para a gente fazer as mais variadas misturas de acordo com o que sobrou do churrasco de vocês. Então, vou colocar aqui, ó, a minha medida usada foi 2 quick shakes bem cheios de carne sobrada, tá? Se vocês forem fazer com carne nova, lembra que precisa selar ela antes de cozinhar.
não vai direto para o cozimento. Então, coloquei ali, ó, vou picar esse aqui um pouquinho mais, porque senão depois ele não entra no meu Turbo Chef, tá? Aqui eu tenho a carne fria, normal, e tô colocando aqui na minha panela que tá aquecendo. Já mostro a panela aqui para vocês também. Pegou isso, eu vou pegar, ó, presta atenção naquilo que eu falei, são 2 quick shakes de sobras de carne, 2 cebolas. A cebola, como eu vou triturar depois, eu corto ela pela metade ou em 4 partes. E vou colocando ela aqui dentro, tá? Então, aqui tenho 2 cebolas, mas cebolas é a gosto. Sabe que italiano não sabe fazer molho sem cebola, né? Então, tá aqui 2 cebolas. E aí, ó, 2 quick shake de carne, 2 cebolas, umas fatias de pimentão, é opcional. Ai, não gosto de pimentão, ai, o pimentão me faz mal, não me deixa bem. Não coloco pimentão. Mas eu gosto de pimentão, então eu vou fazer uma versão aqui com pimentão, ele é opcional. Coloco o pimentão junto, por cima, a gosto, depois vocês vão deixar ela na pressão, tá? A dica e o grande segredo do ragu. Eu vou colocar 2 latas de tomate pelado. Ah, posso fazer com tomate normal? Tem uma horta linda e maravilhosa? Pode, mas vai picar 2 quick shakes de tomate, se for o tomate feito em casa, e colocar mais 2 colheres de extrato de tomate, porque vocês sabem que o extrato, quem faz extrato em casa, sabe que ele é muito mais concentrado. Então, no meu aqui, eu optei por colocar tomates pelados, que são essas latas aqui, tem diversas marcas no mercado. Como eu coloquei 2 quick shakes de carne, para cada quick shake de carne, vai uma lata de tomate pelado. Eu só pela praticidade aqui para mostrar na live para vocês, e que é uma coisa que eu tenho em casa, ó, tá? Os tomates pelados aqui, vou colocar então as 2 latinhas. Ou se não, se for tomate in natura, são 2 quick shakes, porque ele é menos concentrado. Tem que fazer um molho muito grosso. Tudo rústico, né, Angélica? É, tudo bem rústico, ó. Os tomates, a cebola e a carne embaixo. Aí eu vou vou só dar uma misturada aqui em tudo e vou deixar cozinhando, acrescentando água. Se eu for colocar na panela de pressão, eu coloco também um quick shake de água nesse momento. Se eu for deixar aberto na caçarola, eu vou colocando a água aos poucos conforme vai precisando. Mas o segredo tá aqui nesse quick shake. Vai um quick shake de vinho tinto, quando a carne é de porco ou carne de gado. Esse vinho vai junto, vai tirar todo o gosto do requentor de ontem. Vai tirar o gosto do churrasco, porque a carne vai cozinhar no vinho. Então, eu vou colocar um quick shake. Ah, Angélica, é um monte, eu vou ficar bêbada. Não, não fica bêbada, porque como vai ficar muito tempo fervendo, o álcool vai evaporar e a acidez da uva vai tirar o gosto do churrasco da carne de vocês, ó. Ele fica... Olha aí, fica um sopão, tá? Uma coisa assim meio estranha nesse início. Fica bem colorido, né? Também. Fica bem colorido, dá para botar outros pimentões. Não vamos colocar nada de sal, porque o churrasco normalmente já tem sal, né? E vou deixar cozinhando por 1h30 aproximadamente, se for na panela aberta, por 30 minutos, se for na panela de pressão. O vinho é vinho tinto de mesa seco, tá? O que vocês quiserem. Se vocês forem fazer com frango que sobrou, pode utilizar o vinho branco. Ou se for só carne de porco, também pode utilizar o vinho branco para ficar nesse processo de cozimento. O que é importante? Como a carne é assada em cima da brasa, ela fica com aquele gosto de defumada.
a acidez do vinho vai ser muito importante para cozinhar e tirar esse gosto forte do churrasco, que fica tradicionalmente parecendo uma comida requentada, certo? Também no final do processo de cozimento, a gente pode acrescentar, também é opcional, mas é muito tradicional, a gente pode adicionar azeitonas pretas picadas, um pacotinho também, tá? Uma daqueles refilzinhos lá dos pequenininhos de azeitonas pretas picadas que vão ajudar a trazer um sabor. Só que a gente tem que ter cuidado com a azeitona verde, porque a azeitona verde, tudo que a gente mistura, vira com gosto de azeitona, né? Então tem que ter cuidado na quantidade que a gente vai utilizar. Enquanto esse daí tá cozinhando, e nós vamos ficar aqui 1h30, mentira, né? Na Tupperware a gente aprende a fazer mágica também. Eu já deixei aqui separado, ó, como que fica a carne e essa mistura depois da gente fazer o processo. As meninas aqui me ajudaram, então a Camila terminou o cozimento lá na minha casa e a Heloísa e a Ana Lu foram lá buscar, ó. Aqui a gente até já deu umas puxadinhas, eu disse, não, guarda aí para mostrar para as meninas à noite como é que faz. Então eu vou colocando todo aquele molho dentro do Turbo Chef e vou picando ele para desfiar. Pode ser desfiado com o garfo? Pode desfiar a carne com o garfo, mas daí vai ter que triturar de qualquer jeito no liquidificador o resto do molho, tomate, a cebola e os pimentões, porque a gente vai precisar desse molho que ele fica bem consistente ali. Então, ó, coloquei aqui, o molho tá aí embaixo, tá? Ele desceu, mas ele tá tudo aqui, os pedaços de cebola também. E aí eu vou triturar. Ontem eu fiz no meu supersônico, novinho lá em casa, 8 puxadinhas e tava pronto, tá? Agora vamos ver aqui quanto é que dá nesse daqui. Eu vou triturar ele, tá? Vou triturar e ele vai dar uma desfiada, ó. Olha como fica bom. Quem tem os maiores vai se dar bem agora nessa hora, que consegue fazer com umas quantidades maiores. Olha aí. Processadinha a carne. Ela vai ficar... Deixa eu pegar um pratinho aqui para mostrar para vocês como é que ela fica. Vou pegar aqui a Refrauer, para deixar. Gente, isso aqui dá para servir também de recheio para lasanha, por exemplo. Fica maravilhoso esse recheio aqui, ó. Olha como é que ele vai ficando, ó. Pensa aqui com fatias de abobrinha, com fatias de berinjela. Vocês podem fazer, podem montar isso daqui como base para qualquer recheio. O mais gostoso é realmente o sabor que ele fica, que vocês nunca vão dizer que ele é um churrasco. Realmente fica diferente de tudo que a gente conhece, justamente por causa do vinho que vai junto no processo do cozimento e de todo esse tempo que ele fica ali colocado. Depois que a gente triturou todos eles no Turbo Chef, eles voltam para a panela para formar o molho. De que jeito que eles vão voltar? Hoje aqui eu tenho uma frigideira de nhoques, olha. Então, ó, nhoque que também pode ser sobra, tá? Pode ser uma massa já cozida, pode ser alguma coisa que vocês amem, ou pode ser as ideias das lasanhas que vocês podem utilizar como recheio. Mais sequinho assim, vocês podem até utilizar para pastéis e outros tipos de recheio. E aí, olha só a mágica. Com o nosso ragu, a gente conseguiu fazer exatamente os 2 quick shakes que eu fiz hoje de meio-dia, 3 caixinhas para congelar. Então, o segredo qual é? Sobrou do churrasco, não precisa ir fora e você não precisa imediatamente consumir no mesmo dia. Então, eu tenho aqui nos jeitosos, ó, uma forma de manter ele com vida por até 6 meses dentro do freezer, tá? 6 meses ele conserva super bem o sabor. Nesse meu aqui, eu não precisei colocar sal. Porém, ontem eu peguei um outro pedaço de carne e foi necessário acrescentar um salzinho no final. Olha que bonito. Olha aí, ó, vou colocar aqui esse aqui que faltou um pouquinho, vou misturar, porque o delicioso é esse molho de tomate que fica junto, ó. E aí eu posso rechear, posso fazer várias coisas, ninguém vai dizer que é um prato do churrasco sobrado de ontem, né?
Olha aí, Rafa. Sempre lembrando que quando vocês forem congelar nos jeitosinhos, a gente tem que deixar o limite de um dedinho em cima ali, tá? Deixei um dedinho porque ele vai expandir no freezer também. Aqui dentro eu tenho, que eu vou levar para congelar também, temperinho verde, que ele dura aqui no freezer. Ele fica soltinho quando ele está bem sequinho. Ele dura por até 1 ano, porque não tem nenhum tipo de tempero dentro do meu freezer. Vou aqui, ó, botei aquecer meus nhoques, tá? Já estão pré-cozidos. A gente só dá... Olha, se eu tivesse feito, não sei se sairia todos do mesmo tamanho. Mas eu fazia com a minha avó, Rafa, quando eu era criança, e ela tinha pavor que o nhoque fosse de tamanho diferente. Ela fazia nós cortar e um ia usar como molde para fazer os outros. Deus me livre de sair de tamanho diferente os nhoques. Ó, enquanto isso, vou só mostrar para vocês aqui, do ladinho, já está fervendo a minha mistura. Tá um cheiro bom aí, não tá? Então, já dei uma tostadinha no meu nhoque. E aí, sobre eles, eu vou colocar a minha caixinha, que ainda aqui a minha tá quase quentinha, tá? Porque a gente terminou de preparar um pouquinho antes da live, ó. Então, vamos lá para a montagem do nosso prato aqui. Eu vou colocar o nhoque. Olha que lindo, esse prato é muito bonito. Os pratinhos da semana 1. Vou botar aqui na câmera 1. A cara da riqueza, né, esse prato. A cara da riqueza. Deixa eu pegar com outra. Eu gosto sempre de servir a massa. Eu faço ela com... E deixo do lado o prato de ragu para as pessoas se servirem o quanto quiser. Mas dá para colocar dentro da panela também, ou da travessa, né? Vou juntar eles aqui no meio para ficar bonitinho. E aí eu vou colocar por cima o meu ragu, que fica, na verdade, um molho muito saboroso. Tem que ter molho para ser ragu, tá? Quanto mais sequinho, menos ragu ele é. Ele tem que ter esse molhinho aqui, ó. Na hora da gente descongelar, vocês podem descongelar ele direto dentro da panela. Colocar um pouquinho de azeite de oliva no fundo e aí tirar ele ali para colocar. Olha que lindo que vai ficar. Já pensou, se vocês já tiverem ele congelado por um tempão ali, como vai tornar a vida de vocês mais prática, rápida e simples, né? Então, olha aqui, ó. Tá aí a nossa dica de fazer um ragu, que é um prato super tradicional, feito com a sobra do churrasco de domingo.